Deus aqui quebra os estereótipos, sendo a representação da morte e da vida ao mesmo tempo. Ela se equipara a Odin, o grande deus nórdico, e seu culto continuou por séculos. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer uma das maiores divindades da mitologia nórdica, Freyja, deusa da guerra e da fertilidade. Quer descobrir tudo sobre ela? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. A deusa sobrevivente. A partir do século XII, o paganismo, antiga religião nórdica, foi aos poucos sendo substituída pelo cristianismo e suas divindades foram se desvanecendo junto. No entanto, com uma delas aconteceu o contrário, Freyja. Seu culto permaneceu forte entre as mulheres nórdicas, mesmo com as tentativas cristãs de acabar com sua popularidade. Freyja e seu irmão Frey eram filhos de Njord, deus dos mares, e Skadi, deusa do gelo. Ela era casada com Odur, e juntos tiveram duas filhas, Nos e Gersemi. Depois do sumiço de Odur, Freyja fica para sempre pelos céus e pela terra o procurando. Ela é a deusa do amor, da sexualidade, da fertilidade, da magia, da guerra e da morte, retratada na mitologia nórdica como uma divindade forte e independente, sendo tudo isso reforçado após o desaparecimento do seu marido. A maioria das informações sobre Freyja vem das sagas islandesas do século XIII, sendo a maioria na Edda em prosa, trabalho escrito por Snorri Sturluson, provavelmente no ano de 1220. Os textos se referem a ela como a mais renomada das deusas. O casamento e divórcio na sociedade nórdica. Certa vez o gigante Thrym roubou o martelo de Thor, Mjolnir, dizendo que só devolveria se Freyja fosse dada a ele como esposa. Thor e todos os deuses concordaram com a exigência. Freyja, indignada, recusou. Thor então se viu obrigado a se vestir de mulher, se passando pela deusa, para enganar Thrym e recuperar seu martelo. Freyja era um objeto de luxúria e desejo para os gigantes e vivia tendo que escapar de suas várias artimanhas para prendê-la em um casamento. Essa capacidade em recuar de casamentos reflete a situação da vida real das mulheres nórdicas. Apesar da imagem de homens brutais e contundentes que podem ser conjurados ao pensar nos vikings, as mulheres nórdicas geralmente não poderiam ser forçadas a um casamento. Ele era visto como um arranjo entre famílias para construir alianças sociais e não como uma instituição de amor. Um parente masculino, geralmente seu pai ou seu irmão, representava a noiva nas negociações do casamento. Todos buscavam e prezavam por um casamento feliz, afinal era um investimento financeiro. A família da noiva era compensada pela perda de sua força de trabalho, o preço da noiva, e o noivo recebia seu dote. Era uma boa prática buscar a aprovação da noiva para seu futuro marido. Um casamento infeliz poderia levar ao divórcio e ao fim da aliança entre as famílias. De qualquer maneira, o divórcio era um processo relativamente fácil para os vikings, tanto para os homens quanto para as mulheres, elas tendo os mesmos direitos de pôr um fim ao casamento. Muitas eram as mulheres que iniciavam um divórcio. Ela podia pedir o divórcio, por exemplo, se apanhasse o marido vestindo roupas femininas e, por sua vez, ele poderia fazer o mesmo caso ela usasse roupas masculinas. Um casamento também poderia terminar se uma esposa e seu marido não tivessem dormido juntos por 3 anos, ou se simplesmente estivessem infelizes. A razão mais popular, citada nas sagas para o divórcio, é a violência. Se um homem esbofeteasse sua esposa 3 vezes na frente de testemunhas, ela poderia pedir o divórcio. Para oficializar o divórcio, o casal nórdico simplesmente tinha que declarar suas razões na frente de testemunhas e oficializavam. A divisão da propriedade também era um processo fácil, pois cada parte saía do casamento com o que era originalmente seu. A mulher nórdica. Embora as mulheres nórdicas tivessem um nível relativamente alto de independência quando se tratava de casamento, elas ainda estavam em uma posição inferior em comparação com os homens em sua sociedade. O papel de uma mulher nórdica era principalmente administrar o lar e a propriedade, especialmente se seu marido estivesse ausente. Mesmo em circunstâncias em que uma mulher detinha alguma forma de poder político, talvez por causa de sua riqueza, ela ainda era responsável pela administração do lar.
Pelo menos eram elas que detinham autoridade absoluta quando se tratava da casa. A situação era ligeiramente diferente para as viúvas, especialmente as de alto status. Estas mulheres tinham o direito de casar com quem quisessem e podiam distribuir sua riqueza da maneira que achassem conveniente. Não era raro viúvas aristocráticas com a capacidade de se sustentarem a si próprias. Uma mulher que era senhora de sua propriedade era conhecida como a Dama da Casa, em referência a Freia, cujo nome significa literalmente a Dama, em homenagem à sua popularidade. Junto com a administração da casa, esperava-se também da mulher que fornecesse filhos ao seu marido. Por este motivo, na esperança de que a deusa abençoasse com fertilidade o casal recém-casado, sacrifícios a Freia faziam parte da cerimônia de casamento. O sacrifício era geralmente uma porca, animal associado à divindade. História escrita por homens. Freia também era chamada durante os partos, que era uma experiência perigosa e bastante incerta para as mulheres nórdicas. Elas esperavam que a deusa protegesse mãe e filho, assegurando que o parto fosse bem-sucedido. Como Freia era conhecida por sua sexualidade exacerbada, não surpreende que ela fosse adorada por sua importância na fertilidade. Acredita-se que as mulheres participavam de inúmeros rituais de fertilidade dedicados a Freia, rituais que conseguiram sobreviver mesmo após a adoção do cristianismo. É muito difícil entender os rituais pagãos devido à falta de fontes disponíveis. Das sagas se deriva grande parte das informações sobre a mitologia nórdica que temos, mas elas foram compostas no século XIII, cerca de 200 anos após a conversão ao cristianismo e, em sua maioria, imprecisas. Isto também cria outro problema, pois os homens que escreveram as sagas tipicamente não prestaram muita atenção ao tema da adoração feminina. No entanto, há uma série de lugares, especialmente na Suécia, nos quais sabemos que existem nomes derivados ou associados a Freia, o que ajuda, de certa forma, a comprovar que as mulheres nórdicas continuaram a adorá-la mesmo após o declínio do paganismo. Escolher nomes em homenagem a ela é uma prova da importância contínua da deusa na sociedade nórdica e das mulheres nórdicas como uma divindade da fertilidade. Freia e o cristianismo. O culto a Freia certamente estava em desacordo com o cristianismo. Ela não só era uma lembrança persistente do paganismo, mas também sua reputação sexualmente viva ia contra o ideal cristão de uma mulher casta. Por esta razão e outras, é surpreendente saber que a maioria das mulheres nórdicas abraçou o cristianismo, apesar de ser um incentivo à opressão patriarcal. Para as mulheres nórdicas, o cristianismo lhes oferecia algumas possibilidades atraentes que o paganismo não. Ele denunciou o infanticídio, prática frequente entre os vikings, especialmente em relação às crianças do sexo feminino. Tem sido sugerido que esta é a razão da falta de restos femininos descobertos na Escandinávia que datam da era viking, com exceção de Birka, na Suécia, onde o número de túmulos femininos é maior do que o dos homens. Para qualquer mãe nórdica, o pensamento de uma religião que protegesse seus filhos do mal teria certamente encorajado sua conversão. Outro motivo pelo qual as mulheres aceitaram o cristianismo tão facilmente foi sua promessa de dar a elas uma vida após a morte. Valhalla, o salão de Odin, não era acessível às mulheres, pois era o destino daqueles que haviam morrido em batalha. Não há provas explícitas que esclareçam para onde se esperava que as mulheres nórdicas fossem uma vez que tivessem morrido. Mas passando pelos túmulos delas, que geralmente eram enterradas com joias e ferramentas domésticas, pode-se supor que esperavam pelo pós-morte, que se daria no Hel, o reino dos que morreram sem glória, doentes ou com idade avançada. Não é de admirar que as mulheres se voltassem para o cristianismo na esperança de que um dia alcançariam algo melhor. Pós-morte ao lado da deusa. Embora Freia fosse uma divindade de atributos femininos, ela também desempenhou papel fundamental como deusa da guerra e da morte. Como contado no Edda Poética, ela escolheu metade dos guerreiros que foram mortos em batalha para entrar em seu salão, Seshumnir, no campo de Folkvangr, enquanto Odin ficou com o resto. A julgar pela saga de Egil, presume-se também que talvez as mulheres acreditassem que também poderiam ir ao encontro de Freia no pós-morte. A filha de Egil, Thorgerd, ameaçou morrer de fome quando seu pai se recusou a comer após a morte de seu filho.
declarando que não faria nenhuma refeição até que se encontrasse com a deusa. Infelizmente, há pouca informação disponível além da saga de Egil sugerindo algo do tipo. As guerreiras. Considerando as evidências existentes, geralmente presume-se que, enquanto os mortos em batalha foram para os salões de Freya e Odin, todos os outros foram para Hel. Isso nos leva ao enigma das guerreiras femininas, também conhecidas como donzelas do escudo. Ainda debatem a respeito das mulheres terem realmente desempenhado papéis no exército, particularmente quando se trata de descobertas arqueológicas recentes, com argumentos a favor e contra. Se as mulheres de fato lutaram como guerreiras, é de se pensar que teriam sido autorizadas a entrar na sala de Freya ou mesmo na de Odin, com base em sua profissão e não em seu sexo. E você, já conhecia essa grande deusa? O que você acha de seu papel em relação às mulheres? Deixe o seu comentário. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!